Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês mais algumas dicas. Eu vou corrigir um exercício envolvendo trabalho realizado por uma força. Espero poder contribuir com os estudos de vocês. Pause o vídeo, faça anotações, que esse procedimento vai ajudar bastante na fixação das ideias. O exercício ele fala o seguinte: um homem empurra um carrinho ao longo de uma estrada plana, comunicando a ele uma força constante, paralela ao deslocamento e de intensidade 3 vezes 10 ao quadrado newton. Eu vou explicar, sobre esse número ainda. 3 vezes 10 ao quadrado newtons. Determina o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem sobre o carrinho, considerando um deslocamento de 15 metros. Então, pessoal, para calcular o trabalho, utilizamos essa fórmula. Trabalho é igual força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, ok? Esse símbolo aqui, é para representar o ângulo, cosseno do ângulo. Nós vamos trocar esse símbolo, essa letra grega, que é o θ, pelo valor do ângulo, 20, 30, dependendo do ângulo aí. Muito bem, então o exercício é o seguinte: eu coloquei aqui em cima novamente, a fórmula trabalho é igual força vezes deslocamento cosseno do ângulo, e coloquei o bloco, Coloquei o bloco aqui, a força vai ser feita, que foi no valor de 3 vezes 10 ao quadrado newtons. O deslocamento do bloco foi de 15 metros, O bloco deslocou 15 metros. Qual que é o ângulo formado, pessoal? O ângulo formado aí, no caso, foi zero. Por quê? Aqui, ó, o homem empurra o carrinho com uma força constante paralela ao deslocamento, ok? Então, paralela ao deslocamento. Se é paralela, como assim? A força que está sendo feita, está paralela ao deslocamento. Ou seja, eu faço a força, que é essa setinha aqui representando a força, e a força com a linha, que representa o deslocamento do bloco, estão paralelos, ou seja, não tem ângulo nenhum formado entre força e linha do deslocamento. Se a força tivesse sido feita assim, aí apareceria um ângulo, Se a força tivesse sido feita assim, apareceria um ângulo. Nesse caso aqui o ângulo é zero, tá? Então a força é 3 vezes 10 ao quadrado vezes o deslocamento, que foi 15, cosseno do ângulo, cosseno de zero. Aí eu repeti aqui, 3 vezes 10 ao quadrado vezes 15 vezes cosseno de zero vale 1. De onde que eu descobri esse valor? Olhando em uma tabela trigonométrica, fazendo a calculadora científica, eu obtive esse resultado, que o cosseno de zero vale 1. Muito bem. Agora, o que é 3 vezes 10 ao quadrado? Pessoal, esse número está escrito em notação científica. O que significa isso? Esse 10 ao quadrado aqui significa que eu tenho o número 3 e mais 2 zeros à minha direita, certo? Então, esse expoente 2 é para indicar que eu tenho mais 2 zeros. Ao invés de escrever 300, eu escrevi 3 vezes 10 ao quadrado. Mas se você não quiser escrever dessa forma, pode escrever 3 e os 2 zeros, Se fosse 3, teria mais um zero aqui. Se fosse 4, seriam 4 zeros. E assim sucessivamente. Então, 3 vezes 10 ao quadrado é 300, ok? Então, 300 vezes 15 vezes 1. 3 vezes 15 dá 45. 1, 2, 1, 2, 4.400 joules. Análise dimensional, newton vezes metro, porque a força está em newton. O deslocamento em metros, newton vezes metro dá joules, que é a unidade de energia, certinho? Trabalho é sinônimo de energia. Muito bem, então pessoal, foi essa dica. Pausem, anotem e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado.